Olá, pessoal. Sou Alex Godoy, vou fazer a apresentação para vocês aqui referente aos impactos de tributos na apuração dos preços na hora que eu estou fazendo um processo de negociação. Então, o principal objetivo da nossa apresentação vai ser falar sobre o que eu devo considerar para uma plataforma de SRM, o que eu devo parametrizar, quais são as visões que eu devo ter para eu conseguir fazer uma equalização de um processo de negociação. Então, aqui, a gente não adianta ter apenas uma plataforma de SRM, sendo que ela não está parametrizada, que ela não está entregando para a gente todas as visões que a gente precisa para a gente conseguir fazer uma tomada de decisão. Então, assim, como é que eu vou ter, de fato, ali todas as análises, as visões que eu preciso para fazer a minha decisão relacionada com a decisão financeira mais interessante para a compra daquele produto, daquele material para a minha empresa. Então, a nossa agenda aqui, a gente vai passar os fatores que impactam na análise tributária dos preços dos produtos. A gente vai falar sobre o que a gente deve considerar, o que é preparação a gente deve considerar para ter uma plataforma de SRM, para a gente conseguir fazer a apuração do valor líquido de compras, então orientar, apoiar o time de compras na melhor definição do fornecedor ou dos fornecedores daquele processo de negociação. E a gente também vai fazer uma demonstração da plataforma, então todo esse contexto que a gente vai passar aqui, no final da nossa apresentação a gente vai navegar com uma plataforma da SRM da Paradigma e materializar um pouco das informações que a gente vai passar aqui mais teóricas. Então a gente vai analisar algumas propostas com fornecedores com regimes tributários diferentes, equalizações considerando itens importados. Então aqui a gente vai estar trabalhando um pouco nessa demonstração da plataforma, materializando um pouco essas informações que a gente vai passar aqui mais teóricas. Sobre a experiência da Paradigma, esse material que a gente está apresentando aqui para vocês, ele vai ser compartilhado depois via Embrasca. Então, eu não tenho certeza se a gente vai ter tempo suficiente para passar a experiência da Paradigma, um pouco da nossa história, sobre os nossos clientes, mas aí esse material ele vai ser compartilhado com os senhores depois, vocês conseguem acessar, visualizar, e depois também vou estar à disposição para a gente fazer uma conversa. Então, a gente inicia aqui a nossa conversa fazendo duas perguntas para motivar os próximos pontos aqui que a gente vai apresentar durante a nossa plataforma aqui e durante essa navegação que a gente vai fazer também. Então, qual que é o valor de orçamento da tua empresa hoje? Já parou para pensar que o valor de orçamento da sua empresa, se a gente pegar o item que mais é vendido na empresa, ele pode estar muito próximo desse item ou até ser superior? Então, o valor de orçamento da área de compras ele é fundamental, ele é algo muito importante e ele tem uma redução direta no caixa da empresa. Então, qualquer percentual que eu economizo, eu tenho uma redução direta. É diferente de um processo de negociação de uma venda. Quantos por cento eu tenho que gerar de margem, né? Por quanto que eu tenho que vender aquele item para eu ter X% de margem? É diferente, eu tenho a concorrência, eu tenho aspectos de mercado, eu tenho vários outros fatores externos que vão estar impactando nessa minha análise, nesse meu processo de venda. É diferente de um processo de compra. Então, quanto vale cada porcento, 1%, que eu não considero numa análise de preço efetivo numa negociação? Então, esse número aqui, facilmente, ele pode chegar a 2 dígitos. Se eu tenho ali um processo de negociação com 100 itens e 3 fornecedores participando, com regimes tributários diferentes, local de origem, local de destino, a aplicação do produto, então eu tenho diversas variáveis que eu tenho que considerar e elas vão ter impacto direto aqui nesse percentual que eu posso ter de economia direta no caixa da empresa, diferente, como eu comentei ali, de um processo de venda. Né? Para eu conseguir vender esse item e gerar 10% de margem, por quanto eu tenho que vender esse item? Né? Então, entrando aqui agora nos fatores que a gente acaba impactando no processo ali quando eu vou fazer uma equalização de uma tomada de preço, das propostas de um processo que eu estou publicando no mercado. Então, os fatores básicos que fazem parte aqui de um produto, quando eu estou adquirindo um produto, basicamente são nessas 3 linhas: os custos do produto, os custos referentes aos processos de venda e os custos das condições comerciais. O ponto que a gente vai estar focando na nossa apresentação aqui hoje é referente ao item 3.3, quando a gente fala da composição tributária do preço de venda, né, das negociações, daquele bid que eu estou disparando para o mercado e estou fazendo aquela equalização com os fornecedores. Então, a gente não vai estar falando sobre equalizações e processos de compra de serviço, e a gente não vai estar entrando no detalhe de custos de produto, onde eu tenho envolvimento de custos de fabricação, os custos operacionais daquele produto. Quando a gente fala dos custos do processo de venda, então, custos de comercialização, custos de logística, transporte, armazenamento. Então, a gente não vai entrar nesses pontos hoje. A gente vai focar 100% na nossa apresentação aqui em relação a essa composição tributária e como uma plataforma de SRM deve apoiar a gente. Não adianta eu ter uma plataforma de SRM que ela não me entrega essa visão. Ela só faz basicamente um caminho de disparar um processo, o fornecedor devolve uma proposta e eu não tenho muita informação referente a esse valor líquido, o valor de decisão que eu vou utilizar para fazer a base ali da minha negociação. Só tendo o valor bruto, acaba não resolvendo 100% do meu processo. Então, entrando aqui nos fatores que, de fato, essas variáveis que, de fato, impactam na tributação dos produtos,
a gente tem aqui algumas divisões. Então, eu tenho, no que tange a produto, eu tenho 3 itens. Então, eu tenho o tipo do produto, que nada mais é do que o ICM, a categorização ali dele. O local de fabricação, então esse produto ele é nacional, esse produto ele é importado. Qual que é o índice de nacionalização desse produto? Então, eu vou estar detalhando nos próximos slides aqui cada um desses tópicos. Quando a gente fala de processo, aí a gente tem o estado de origem, o estado de destino, para onde eu vou mandar aquele produto, de onde ele está saindo, o regime fiscal, o tamanho daquela empresa. Então, eu tenho direito a crédito, aquele fornecedor que está negociando comigo, ele é optante pelo Simples ou não. Então, são diversas visões, diversos cenários que a gente tem que fazer equalização. E durante o dia a dia, num processo de compra, às vezes a gente não consegue ter o tempo necessário para fazer essa equalização de um processo e com vários fornecedores, com regimes tributários e condições totalmente diferentes. Outro ponto que é fundamental aqui na nossa variável, que a gente tem que considerar no nosso processo de equalização, é referente à aplicação. Esse item que eu estou comprando, qual que é a finalidade desse item? Qual que é a utilização que eu vou fazer desse item? Qual a sua aplicação? É um item para comercialização, para consumo, para uso interno? Qual que é o objetivo dessa minha compra? E não menos importante aqui o item 7, referente aos regimes especiais. Então a gente sabe que a legislação brasileira ela tem diversos detalhes aí, diversas modificações ao longo do tempo. Então isso o tempo inteiro está modificando e a gente tem aí então os regimes especiais. A gente trouxe alguns exemplos aqui para materializar também, que a gente pode converter essas situações numa plataforma de SRM para apoiar a gente numa eventual equalização de um processo, ajudar a gente ali a fazer a melhor tomada de decisão em relação à compra desse item para a nossa empresa. Então, antes da gente avançar no detalhamento desses itens aqui, eu vou só alinhar essa parte da nomenclatura que a gente vai acabar encontrando aqui ao longo da apresentação. Então, a gente vai ter aqui o HS, que é o Sistema de Harmonização, Sistema Harmonizado. Então, essa nomenclatura ela é internacional, ela é composta por 6 dígitos, né, e ela é a base da nomenclatura do NCM, que é a nossa nomenclatura comum aqui do Mercosul. Então, a nomenclatura comum do Mercosul, ela é composta por 8 dígitos, que ela usa os 6 primeiros com base no HS, que é o sistema harmonizado, o sistema sistema internacional de nomenclatura do material, do produto. Aqui, quando a gente começa a visualizar aqui a composição do NCM, esses 6 primeiros, então, fazem parte do sistema de harmonização, e esses 2 últimos aqui são referentes ao governo brasileiro aqui, que foi estabelecido por ele e está de acordo aí, regulamentação do Mercosul. Temos também a tabela TEC, referente às alíquotas de impostos de importação, e a tabela TIP, referente ao IPI. Então, essas tabelas, ambas as tabelas, elas estão vinculadas ali ao NCM, onde gera as alíquotas e as apropriações de acordo com cada um dos NCMs, e por base, ele tem um sistema de harmonização, que é a nomenclatura internacional dos produtos. Tá? Seguindo aqui, agora a gente entra naqueles 7 pontos, detalhando um pouquinho mais sobre cada um desses pontos. Então, os fatores que impactam na análise tributária dos produtos. O primeiro item que a gente traz aqui é referente ao tipo do produto, o NCM. Então, essas categorias diferentes, elas geram alíquotas diferentes. Então, eu tenho um item em determinada categoria, um determinado tipo de item de NCM, ele vai ter uma tarifação, umas alíquotas totalmente diferentes de outros itens de outras categorias. Então, esse aqui é um dos pontos. Quando a gente vai fazer a equalização, ele vai ser impactado. O item 2 é referente ao local de fabricação daquele item. Então, este item ele é nacional, este item é importado. Então, isso daqui também impacta diretamente na hora que o fornecedor está imputando a proposta dele. Então, eu tenho lá um cenário que nem eu comentei, 100 itens em 10 fornecedores diferentes. Cada um está apresentando a sua proposta de acordo com o que ele tem. Então, aquele item dele é nacional, aquele item dele é importado. Tudo isso gera impacto na hora que eu estou fazendo a equalização daquele processo de negociação. E sem uma plataforma de SRM, isso daqui acaba tornando a atividade do comprador muito difícil. Ele está no dia a dia resolvendo vários problemas da operação dele, tem que fazer a melhor negociação, não pode parar o abastecimento, e ele tem que se preocupar com todas essas variáveis que a gente está passando aqui. O índice de nacionalização é um outro ponto que vai gerar impacto também direto nas alíquotas que são tributadas. Então, esse item que a gente está comprando, quantos por cento desse item ele é nacionalizado? Ele pode chegar até 60% de nacionalização. Os componentes desse item que a gente está comprando, quantos por cento desses componentes são importados? Isso tudo vai refletir na hora que eu também for fazer a análise do meu processo, a equalização dessa negociação que eu estou fazendo com os fornecedores, referente a essa demanda que eu estou negociando com eles. Então, tudo isso daqui, ele vai amarrando uma coisa na outra. O item 4 é referente ao estado de origem e estado de destino. A gente vai falar aqui das alíquotas de ICMS. Então, eu tenho a mesma categoria em estados diferentes, ela pode
pode apresentar tributações totalmente distintas. E geram-se aí diferenças de alíquotas e acaba gerando essa tabela de default, que é a diferença das alíquotas. Então, eu tenho a origem no estado e o destino em outro estado. Então, eu tenho toda essa composição tributária que ele vai estar diferente. Eu posso estar falando sobre a mesma categoria, o mesmo NCM, mas com origens e destinos diferentes, ele vai ter tributações diferentes também. Tudo isso daqui faz parte de uma composição que a gente tem ali e a plataforma consegue entregar esse tipo de visão aqui para a gente no dia a dia. O quinto ponto é referente ao regime fiscal da empresa. Então, como é que essa empresa está enquadrada? Qual que é o tamanho dessa empresa? É uma empresa optante pelo Simples Nacional? Esse fornecedor que está me apresentando a proposta, ele é um fornecedor optante pelo Simples Nacional? Ele é uma empresa do lucro presumido ou lucro real? Eu tenho direito a tomar crédito dessa operação? Como é que vai funcionar isso na hora que eu estiver fazendo uma equalização? Então, a gente já está aqui na quinta variável que deve ser considerada e tratada por uma plataforma de SRM para nos apoiar no dia a dia no processo de negociação. Muitas das vezes, eu posso estar comparando aqui, vendo o valor bruto de uma empresa que é optante pelo Simples, ela sendo mais interessante do que uma empresa do lucro presumido, lucro real. Mas quando eu vou ali e analiso o valor líquido, se eu tenho direito à tomada de crédito ou não, muda-se talvez a minha decisão em relação a qual fornecedor que eu vou seguir naquele processo. O item 6, essa variável é muito importante também, é a variável de aplicação. Então, este item que eu estou negociando, que eu estou comprando, qual que é o objetivo deste item? Para onde que eu vou utilizá-lo? Qual que é a aplicação final desse item? É para industrialização, é para investimento, para consumo, comercialização? O que eu vou fazer com esse item que eu estou negociando? Então, aqui eu tenho os créditos tributários que vão estar associados ao tipo da aplicação. Então, por exemplo, a gente pega matérias-primas, elas geram crédito de tributos. Aí, quando a gente fala de itens de revenda, eles não geram créditos de IPI, mas eles apuram créditos de ICMS. E quando a gente vai falar aqui de itens de consumo, são basicamente despesas, eles não geram nenhum tipo de crédito tributário. Então, vocês estão vendo que, de acordo com a aplicação daquele item, eu posso ter aqui diferentes situações em relação à tomada de crédito. Isso daqui pode impactar diretamente no momento que eu estou fazendo o meu processo de negociação, para eu conseguir equalizar e comparar os fornecedores e decidir qual faz mais sentido. Que eu feche aquela negociação, se eu quero fracionar, como é que eu vou conduzir o meu processo de negociação. O item 7, referente aos regimes especiais. Então, a gente sabe a complexidade tributária que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente entende que isso é algo que também é possível ser parametrizado numa plataforma de negociação, numa plataforma de SRM. Então, aqui a gente trouxe dois exemplos. Eu tenho o regime de substituição tributária, que basicamente é a retenção do ICMS na fonte, e também tem uma outra opção aqui da redução de base do ICMS. Ambas situações, elas podem ser configuradas e parametrizadas na plataforma e dar um apoio ali no dia a dia, na hora que o comprador está fazendo o processo dele de equalização. Como o etc. aqui é para dar o sentido de vários outros cenários e regimes especiais que a gente consegue entender, mapear e trazer, incorporar isso dentro da plataforma e entregar na hora que o comprador estiver fazendo a equalização do processo. Bom, aqui, pessoal, a gente passou por essas 7 variáveis, 7 itens que impactam diretamente na tomada de preço, que vão direcionar ali uma negociação para fechar com um fornecedor, ou fechar com outro fornecedor. E agora a gente entra aqui falando um pouco da preparação da plataforma de SRM. Então, para eu conseguir apurar o valor líquido de compra, o que eu devo considerar, né? Quando eu for implementar uma solução de compras, se eu já tenho uma solução de compras, ela não está me entregando essas informações, o que eu tenho que revisitar? Então, basicamente, a gente tem algumas etapas de um processo que a gente precisa seguir. Então, a gente geralmente faz um assessment dos processos do cliente. A gente vai lá e entende a operação dele, as particularidades do negócio dele, como funciona a sua operação, faz a definição dos cenários fiscais. Então, chama o time de compras, chama o pessoal do fiscal que trabalha em conjunto com o time de compras e entende quais são os possíveis cenários fiscais que devem ser considerados e mapeados para serem parametrizados numa solução de compras. A próxima atividade, depois que eu mapeei, entendi, defini quais são os cenários, eu vou partir para um processo de configuração da plataforma. Então, nesse momento, eu já tenho tudo mapeado, tudo alinhado internamente, e eu estou configurando a plataforma para reproduzir todos aqueles cenários que a gente mapeou junto com vocês. A próxima atividade, nada mais é do que fazer as integrações devidas com o RP para tudo isso daqui que a gente levantou e parametrizou funcione da maneira correta. E a gente parte para a última atividade aqui desse processo, que é testar, né? Validar se tudo aquilo que a gente levantou, que a gente desenhou e configurou na plataforma, se ele está aderente com o cálculo. De fato, ele está batendo com os valores que
os cenários ali fiscais foram mapeados. Então, com isso daqui tudo alinhado e resolvido, a gente consegue ter uma padronização na automação dos cálculos do processo aqui de equalização. Então, a gente consegue gerar um valor líquido, um valor de decisão de uma maneira padronizada. Então, se a gente fizer um exercício, pegar um processo de negociação que tem X itens e X fornecedores e dividir entre os colegas que estão assistindo aqui, eu tenho certeza que o resultado desse processo não vai ser igual em relação à equalização. Cada um vai ter um tipo de interpretação referente àquele processo de negociação e a definição de um fornecedor, porque não são todos que estão trabalhando com um modelo padronizado. Então, uma vez que a gente traz isso e coloca dentro de uma plataforma de negociação, todo mundo vai estar trabalhando da mesma forma. Então, fica fácil de qualquer comprador que está atuando, ele acessar a plataforma ou um outro colega acessar e ter a mesma visualização e análise daquele processo de negociação. Não vai depender de uma interface humana fazer essas interpretações de todos esses cenários. A gente já fez isso, mapeou e disponibilizou ali através de uma plataforma de SRM. Aqui tem alguns prints. Como esse material aqui ele também vai ser compartilhado com vocês, aqui tem alguns prints, mas a gente vai estar vendo isso daqui na prática. A gente vai estar navegando pela plataforma e vendo como é que a gente trabalha essa parte de configuração dos tributos, como é que responde um processo de cotação. Eu vou explicar aqui um pouco mais em relação a esses prints e depois a gente vai na navegação conseguir materializar melhor essa informação. Então aqui eu tenho as taxas e impostos. Baseado naquele assessment, naquela parametrização que a gente desenhou dos cenários, a gente vem aqui no portal e configura. Então a gente vai ter um analista de processo, um arquiteto de solução, que ele traz essas informações e configura o ambiente aqui de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com a operação dele, de acordo com as particularidades que ele trouxe para a gente ali no assessment e nos cenários que foram mapeados. Aqui a gente tem uma visão de uma composição de preços com a perspectiva do fornecedor. Então, o fornecedor, quando ele vai imputar a sua proposta, ele consegue apresentar o valor bruto, ele informa ali em relação à condição de pagamento, isso aqui é tudo parametrizado por processo. O comprador define o que ele pode e o que ele não pode fazer, até onde ele consegue ir nesse portal. Então, aqui ele consegue preencher informações de valor bruto, validade da proposta, destacar o NCM, o frete, a origem. Então, ele sabe aonde ele está despachando e para onde vai. Ele vai saber os impactos que vão ter nos tributos. Ele fala se ele é optante pelo simples ou não. Então, se ele é optante pelo simples, aqui essa tela muda a configuração, vai aparecer um campinho apenas para ele destacar a alíquota. Quando ele não é optante pelo simples, vai aparecer aqui o destaque dos impostos, aí onde ele pode vir aqui informar se esse imposto está incluso ou não no valor, qual que é o percentual, se tem redução de base, se tem substituição tributária. Então, aqui é onde ele destaca todas as informações referentes aos impostos. A gente também vai ver isso um pouquinho com mais detalhe na navegação. Essa daqui é a perspectiva do fornecedor preenchendo uma proposta e enviando para a área de compras fazer o processo de equalização. A gente tem uma outra funcionalidade, então aqui eu estou falando de algo mais manual, o fornecedor imputando as informações aqui de carga tributária. Aqui eu tenho a opção da Systex, onde ela tem um motor de cálculo. Então a gente tem aqui a solução da Paradigma, um motor de cálculo e a área de inteligência, os analistas da Systex aqui fazendo toda essa parte de atualização tributária e mantendo essa base atualizada. Então a gente consegue, através desse motor, passar todas essas variáveis que a gente veio falando, aplicação, endereço de origem, endereço de destino, todas essas informações que a gente falou, aqueles 7 itens, a gente passa essas informações através aqui deste robô, envia essas informações aqui para ele, ele tem esse motor de cálculo, então ele processa essas informações e ele devolve aqui os cálculos tributários. Basicamente, essas informações aqui que foram imputadas pelo fornecedor, elas podem ser imputadas através de um robô automaticamente aqui, considerando esse nosso parceiro que é a Systex. Dando sequência, a gente também tem a visão do outro lado, a outra perspectiva, a visão do comprador. Então aqui é a tela, uma das visões que ele consegue ter para ele fazer a equalização do seu processo. Então aqui ele vai ter os itens que ele está negociando, as propostas que ele recebeu, o ranking dessas propostas, ele tem todas as informações, frete, condição de pagamento, valor bruto, valor líquido, valor de decisão. Eu vou explicar, eu vou passar na navegação cada uma dessas informações, a gente vai acessar as propostas, ver o que foi imputado pelo fornecedor, mostrar save. Então a gente tem aqui pelo menos 5 visões diferentes que a plataforma consegue entregar, uma solução de SRM consegue entregar na mão do comprador para ele fazer a tomada de decisão dele. Aqui agora a gente vai entrar um pouco mais, de fato, na demonstração da plataforma. Então aqui como a gente vai conseguir ter essa visão na prática, né, de toda essa teoria que a gente passou, mas materializando aqui no sistema. Então, aqui, se porventura a gente estivesse fazendo um cenário tributário aqui para uma compra de um item de matéria-prima para industrialização,
eu poderia considerar todas essas variáveis aqui na plataforma de SRM, como várias outras também, de acordo com a necessidade do cliente. Então, esse fornecedor que está negociando comigo, ele é do mesmo estado? Ele é de outro estado? O fornecedor, ele tem regime, ele é optante pelo simples ou não? Isso impacta ali se eu vou tomar crédito, se eu não vou tomar crédito, impacta nas alíquotas que ele está apresentando referente aos seus valores. O fornecedor, ele é internacional, então eu tenho um produto importado, ele está apresentando uma proposta no que tange um produto importado. É um distribuidor, então esse produto ele já está internado. Então, eu tenho operação de redução de base de ICMS. Então, tudo isso a gente consegue parametrizar e deixar disponível na plataforma e consumir isso na hora de fazer uma análise. Então, eu como comprador, eu vou conseguir acompanhar todo o meu processo, fazer todo esse tipo de análise aqui padronizada. Então, qualquer colega que acessa a plataforma, ele vai ter a mesma visão. Tá? Então, eu vou partir agora para a navegação na plataforma. Se porventura a gente tiver mais um tempinho, eu volto aqui e falo um pouco sobre a Paradigma, mas eu acredito que pelo tempo que a gente tem aqui, a gente não vai conseguir apresentar aí mais sobre a empresa, história da empresa, esses detalhes, tá? Então, voltando aqui, direcionando agora a nossa apresentação para uma parte mais de navegação na plataforma, a gente tem aqui um ambiente de demonstração da plataforma SRM 360 da Paradigma. Então, aqui a gente tem a área principal de login, a página home, normas e instruções, então não vou entrar muito no detalhe disso daqui, eu vou direto aqui para o login, para a gente conseguir investir nosso tempo aqui nesse processo de equalização de uma concorrência. Então, quando eu logo na plataforma, na realidade, cada usuário ele tem a possibilidade de configurar como que a plataforma dele vai se comportar. Então, quando eu logo na plataforma, eu deixei, por exemplo, aqui definido que a minha primeira página vai ser a loja virtual, vai ser uma tela do módulo de catálogo. Então, cada usuário da plataforma ele consegue definir qual que é a sua página de abertura. E aí, conforme o seu perfil de acesso, os módulos vão estar disponíveis aqui à esquerda. Ele consegue trabalhar com esse menu aberto, com esse menu aqui fechado. Quando a gente fala para uma solução de um cliente que estava implementado, isso daqui é tudo com identidade visual do cliente, parametrizado, configurado, seguindo aí identidade visual de cor, imagem, todas as definições de cada um dos clientes. Então, aqui a gente tem todos os módulos da plataforma, módulo inicial, homologação cadastral, solicitação de compra, o módulo de cotações, onde a gente vai estar navegando aqui, explicando com mais detalhe esse processo de equalização, o módulo de leilão reverso, para também poder fazer negociações com outro tipo de dinâmica, né? Então, uma dinâmica diferente de um processo de cotação trivial, módulo de pedidos, contrato, catálogo, toda a parte aqui para realizar um espelho da nota baseado num pedido, publicações de pagamentos. Então, a plataforma aqui ela tem vários módulos, de acordo com o perfil de acesso. A gente está com o perfil de admin aqui, então a gente tem acesso a tudo. Os relatórios, eu não sei se a gente vai conseguir passar aqui pelo Power BI, que ele já é incorporado dentro da plataforma, mas então vamos focar aqui no módulo de cotações, mostrando aqui um processo de equalização. Essa daqui é a tela principal do módulo de cotações. Então, ele abre aqui, onde eu consigo visualizar o logo do cliente, no caso aqui está o logo da própria Paradigma, o módulo que eu estou, a tela desse módulo, os botões de ação, aqui os campos de filtro nessa região da tela. Caso esses filtros não sejam suficientes, a gente consegue fazer aqui filtros adicionais, então eu consigo fazer um filtro composto, um filtro complementar, e aqui é o resultado dos processos. Então, aqui eu tenho o código do processo. Se porventura eu estiver trabalhando com um projeto, então eu consigo associar todos esses processos de cotações a esse projeto. O processo que a gente vai analisar aqui, que foi criado para efeito dessa nossa apresentação, a data e hora de abertura desse processo, data e hora de encerramento, qual que é o comprador responsável por esse processo, quantos fornecedores estão participando desse processo, quantos leram o processo, quantos responderam parcialmente, quantos responderam 100% do processo, e se teve algum fornecedor que declinou. E aqui ele também mostra para a gente qual que é o resultado desse processo, se ele vai gerar um pedido, se ele vai gerar um contrato, se ele vai gerar um catálogo, se é apenas um orçamento, a fase que esse processo se encontra. Então ele está em andamento, ele está em configuração, ele está com pedido gerado. Então aqui a gente consegue acompanhar visualmente todos os recursos que a plataforma expõe aqui para a gente. Aqui no rodapé tem a legenda desses possíveis ícones que vão sendo atualizados aqui conforme a evolução do processo. Então, carregando aqui esse processo referente à palestra aqui que a gente está realizando com vocês, que a gente criou alguns cenários de teste, a gente tem aqui um processo de negociação que tem 3 itens e tem aqui propostas apresentadas de cada fornecedor para cada um desses itens. Então, eu tenho aqui em cima um resumo sobre esse item, a situação do item, se ele já está fechado, se está com o pedido encerrado, eu posso trabalhar linear, né? Então eu posso trabalhar item a item. Ele tem aqui o valor unitário, condição de pagamento, o valor referente, que pode ser da última compra, das últimas
da média das últimas compras, as propostas aqui do fornecedor, então a condição de frete, condição de pagamento, marca, e aqui é onde a gente vai explorar mais referente ao valor bruto, ao valor líquido e o valor de decisão. Então aqui, o valor proposto nada mais é do que o valor bruto, a proposta que foi apresentada pelo fornecedor. Então, isso daqui, ele acaba gerando um link. Através desse clique aqui, ele vai abrir aquela tela do print que a gente estava olhando. Então, aqui a gente consegue ver o que, de fato, o fornecedor respondeu na hora que ele estava imputando o processo dele. Então, ele colocou o valor bruto, ele colocou a origem, ele colocou o frete, ele apontou a validade, o NCM desse processo, desse item, né, do processo. Aqui ele fala se ele é optante pelo simples ou não. Então, isso daqui, conforme ele preenche, a tela ela se comporta diferente, ela vai carregar de uma maneira diferente. Aqui embaixo, onde a gente consegue visualizar as taxas e impostos. Então, aqui, aquela relação de taxas e impostos que a gente configurou, que a gente falou lá no acesso, a gente fez um mapeamento e definiu na plataforma, ela vai estar disponível aqui. Por processo, o comprador pode adicionar, retirar uma taxa. Então, isso daqui tudo baseado em parametrizações conforme ele vai utilizando no dia a dia. Aqui aparece esse processo disponível para o fornecedor imputar as informações referentes às taxas e impostos. Então, aqui ele vem e fala se esse ICMS, se ele está incluso ou não no valor dele, o percentual aqui, a alíquota que ele está considerando, se tem redução de base, quanto de redução de base, tem substituição tributária e assim por diante. Então, aqui ele vem e preenche toda a proposta, que depois ela vai ser equalizada e vocês vão conseguir visualizar ali de uma maneira mais organizada. Então, isso aqui, geralmente, tudo ele está sendo feito ou através de e-mail, ou através de uma outra plataforma, e ele acaba parando aí nessa parte do valor bruto. Ele não tem todo esse destaque dos impostos, essas alíquotas. Como eu comentei, pode ser tanto imputada pelo fornecedor, como também direcionada através de um robô da Systex. Aqui eu tenho o valor líquido. Quando eu paro o mouse aqui em cima, então eu não preciso acessar cada uma dessas propostas aqui para eu ver como é que foi a composição desse valor. Então ele me mostra o valor bruto e me mostra o valor líquido. Ele me mostra ali a incidência de ICMS, se tem substituição tributária, qual base de cálculo foi utilizada do ICMS, se ele é um fornecedor optante pelo simples ou não. Então aqui eu consigo ver todo o enquadramento da empresa e os valores que ele apresentou para cada uma das alíquotas e como isso daqui fez o cálculo e apresentou aqui para a gente. Então, valor bruto, valor líquido de cada uma das propostas. Então aqui, por exemplo, eu tenho um fornecedor que ele é optante pelo simples. Então, se a gente acessar esse processo aqui, vocês vão ver que a tela se comporta um pouco diferente. Aquela tela anterior que a gente mostrou, onde estava aqui, ele não era um optante pelo simples, ele abria aqui embaixo um quadro onde ele destacava todos os impostos, todas as alíquotas. Então, quando ele é optante pelo simples, aparece basicamente aqui uma caixinha onde ele vai ali e define qual que é a alíquota dele referente à proposta deste item do processo. Temos também o valor de decisão. Então, o valor de decisão ele é uma fórmula proprietária. Cada cliente ele consegue definir com a gente e parametrizar como que ele quer que essa fórmula seja aplicada. Se ele vai considerar frete, se ele não vai considerar frete, quais são as informações que ele vai definir e vai aplicar aqui nessa fórmula de decisão. Na plataforma também é possível definir qual desses valores aqui vai ser considerado para a plataforma indicar qual que é a melhor proposta. Então, neste ambiente aqui, ele está parametrizado para a proposta ser aplicada considerando o valor de decisão. Então, ele vai verificar aqui qual que é o maior valor de decisão e vai falar qual que é a proposta que faz mais sentido financeiramente aquele comprador fechar, né? Com qual fornecedor faz sentido ele fechar. E aqui, eu tenho a possibilidade, né? Ele mostra um ranking aqui para a gente, e ele também tem a possibilidade de colocar como vencedor um fornecedor que não foi o indicado pela plataforma. Na hora que ele for gerar esse pedido, a plataforma vai sugerir ali, né? Vai obrigar que ele informe a justificativa por qual ele não está fechando com o melhor preço apontado, baseado no valor de decisão, ou no valor líquido, ou no valor proposto. Vai depender da parametrização que foi feita. Então, quando a gente faz uma análise olhando só o valor bruto, a gente pode olhar aqui e falar assim, poxa, o que mais faria sentido eu fechar é a Lamarca, por conta aqui de estar apresentando um valor para esse item de R$820. Essa proposta aqui que ele destacou como vencedora baseada no valor bruto é R$800, no valor de decisão, é de R$850 o valor bruto. Então, quando a gente olha aqui o valor líquido, o valor de decisão, essa proposta que estava como vencedora, teoricamente, olhando pelo valor proposto, ela passa a ser a pior proposta aqui desse processo. Então, como é que a gente faz? A gente está olhando aqui a equalização de um item com 5 propostas. Imagine isso daqui com N itens e N fornecedores participando no processo de negociação. Então, isso daqui acaba gerando uma complexidade de todas aquelas variáveis que a gente acaba conseguindo comparar e equalizar aqui todos na mesma base. Como várias outras informações que a gente tem disponível aqui também. Então, eu consigo ver com um sinalizador se a data de entrega que o fornecedor colocou, ela está atendendo o meu cliente interno. Então, quando ele está destacado na cor verde, ele está mostrando que a data de entrega, ela está atendendo a data que o meu requisitante interno, né, o meu cliente interno precisa.
Ela está destacada em laranja, ela está ultrapassando. Então, às vezes, o que vai acontecer? Essa proposta aqui pode ter o melhor valor aqui apresentado, considerando o valor de decisão, o valor líquido, só que ela não está atendendo a necessidade do meu cliente. Então, às vezes, eu vou ter que fechar com outro fornecedor por conta desse motivo. Na hora que eu for fechar, eu vou justificar, isso tudo fica rastreado na trilha de auditoria aqui para uma eventual auditoria interna, externa, apoia a gente em relação ao compliance. Essa daqui é uma das visões do processo de equalização. Então, aqui eu tenho N situações, eu tenho situações de itens importados, eu tenho situações de itens nacionais, aqui eu tenho um indicador onde ele mostra qual que é a origem desse fornecedor. Então, é um fornecedor nacional, é um fornecedor internacional. Se é um fornecedor internacional, vocês podem verificar aqui que ele deixa disponível essa parte para eu colocar os custos de importação, crédito tributário. Então, isso daqui tudo ele vai compondo aqui essa análise para a gente fazer a nossa tomada de decisão. Show, Alex. Posso te interromper, cara? Pode, Walter. Tem umas perguntas aqui muito legais. A Manuela Ferreira tinha feito uma pergunta logo no começo da tua apresentação, que por sinal foi muito... Eu anotei um monte de coisa aqui, né? Parabéns. Então, obrigado. A Manuela Ferreira está perguntando se já existe uma ferramenta hoje que consegue entregar de forma automática os dados para análise desses 7 itens. Eu entendo que é essa plataforma, né, que você está mostrando. Exatamente. Aí... Essa plataforma, ela consegue, né, Walter, baseado naquele assessment que a gente faz, a gente consegue, com certeza, analisar todas essas variáveis e outras que a gente não considerou ali, principalmente em caráter de exceções, e a gente consegue parametrizar e disponibilizar ela aqui com essas 5 visões aqui diferentes para a equalização de um processo de negociação. E na mesma linha, Alex, ela pergunta, né, se essas informações devem ser preenchidas pelo fornecedor ou pelo comprador. Eu entendi que você manda essas informações, essas solicitações para o fornecedor e ele imputa, não é isso? E exatamente. Se não vier todas as informações, como é que fica se não vierem todas? Na realidade, essa tela aqui é uma tela onde o fornecedor ele vai imputar a proposta dele. Então, se ele não preencher todas as informações que são baseadas como obrigatórias, ele não consegue submeter a proposta dele. Então, a gente vai ter 2 caminhos. A gente tem 2 caminhos aqui para resolver essa equação. Ou a gente deixa o fornecedor aqui preenchendo, imputando as informações referentes aos destaques aqui de alíquotas, de tributos, ou a gente utiliza o robô da Systex para ele capturar essas informações e preencher isso aqui automaticamente. A gente tem esses 2 caminhos, tá? Boa, muito legal. O Douglas Lott também está perguntando se o portal que você está apresentando seria um portal de cotações com uma visão completa de equalização, considerando frete, DIFAL, IPI, se entra tudo isso, ou só a questão tributária com o breakdown dos custos? Não, ele consegue comportar todas essas informações. Então, eu consigo carregar a tabela de DIFAL aqui, eu consigo, através desse campinho aqui que eu comentei com vocês, deixa eu mudar aqui a visão, esse valor de decisão, ele é muito rico porque ele é uma forma proprietária. Então, você imagina que isso daqui, para cada um dos nossos clientes, ele roda de uma maneira diferente. Então, dentro desse valor aqui, eu posso considerar se eu estou tomando crédito ou não, se tem frete ou não. Então, aqui vai ser uma referência para cada um dos clientes, entendeu? Então, essa composição dessa fórmula, ela é proprietária. Então, cada cliente consegue parametrizar a sua junto com a gente em tempo de projeto. Muito legal, Alex. Agora, o pessoal aqui está pedindo para disponibilizar um contato. Eu acho que vai vir aí uma série de demandas. Maravilha. Nosso contato vai ficar aqui nessa apresentação. Quer dar uma fechada aí? Dá uma fechada aí. Bom, pessoal, assim, estou à disposição de vocês. A gente tem nosso time aqui à disposição também. Caso vocês queiram interagir com a gente também está no Telegram, fiquem à vontade aí para marcar uma apresentação, entender um pouquinho mais, refletir um cenário de vocês aqui, a gente fica à disposição de vocês.